Muito bem, a gente vai falar do jogo já já, mas eu chamo a atenção para os protestos que já começam de uma forma mais veemente. Não é ser bidu, mas a gente semana passada chegou a dizer que se os resultados não vierem, eles vão inflamar as torcidas, vão inflamar o torcedor, vai começar a pressão para tudo que é lado, e parece que hoje já surge uma nota proveniente da Mancha Verde, Mancha Alviverde, que cobra, segundo eles, 3 pilares. Presidente Leila Pereira, o diretor Anderson Barros e o técnico Abel Ferreira. A nota é essa aqui, ó, a manifestação da torcida. Hoje existem 3 pilares centrais que sustentam esse projeto e os 3 precisam ser cobrados com firmeza, sem rodeios e sem blindagem. O primeiro pilar é a presidente. E o que muitos esperavam dela, diante do tamanho do estrago e da perda de rumo, era um gesto mínimo de grandeza. 2 pontos, renúncia. O segundo pilar é o diretor de futebol. Ele é o principal símbolo do fracasso do planejamento esportivo. O nome dele é Anderson Barros. E o terceiro pilar é o treinador. O nome dele é Abel Ferreira. Se tiver que sair, vai sair estando na história. Mas acabou o crédito. Ponto final. Fecha aspas, Mancha Alviverde, nota oficial. Ou seja, meus amigos, a batata parece que está assim. Mas a nota... Quem escreveu essa nota aí, que ela é apócrifa, né? Não tem assinatura, que assuma aí. Vai lá, candidate-se à presidência e assuma. Ela é esdrúxula, a nota. Renúncia da Leila. Renúncia da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Meu Deus do céu. Então, se a gente for andar pelo Brasil aí, pelos clubes da Série A, vai ter que renunciar quase todo mundo aí também. Planejamento fracassado. O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, finalista da Libertadores, finalista do Campeonato Paulista, disputou a Copa do Mundo de Clubes, caiu para o Chelsea, que é um time com muito mais investimento do que o Palmeiras. Jogadores melhores, foi o campeão. E bateu o seu recorde de financeiro também, 1,6 bi. O que a gente vai falar do planejamento dos outros clubes que compõem também a Série A do Campeonato Brasileiro? Sinceramente, ou é uma manifestação com uma intenção política, ou, sinceramente, eu vivo num outro planeta diferente desse. Tem muito doidinho da praça por aí, né? Então, mas é assim, quando o muro aparece pichado, eu sou muito contra, às vezes eu estou ouvindo companheiros dizendo, a torcida do Palmeiras escreveu, grafitou lá o muro, a parede. Não é torcida. São 2 ou 3 sujeitos. Outro dia pegaram uma câmera de cima da Turiaçuba que mostra 4 correndo lá. Não sei se a polícia alcançou, se chegou a interceptar, se prendeu, se não prendeu. Então, assim, são 4 sujeitos que vão lá, né? Amando de alguém, né? Amando de alguém, que às vezes quebram patrimônio, né? Então, não é a torcida, você não pode generalizar. No caso da nota, eu acho que você tem toda a razão, Léo. Mas a torcida ou quem escreveu, mesmo sendo apócrifa, como disse o Bernardo, representa um grupo de X torcedores. Não sei quantos sócios tem a Mancha Verde, a Mancha Alviverde, se está falando também em relação às outras torcidas organizadas do clube, mas já começa um burburinho, aquela indignação, né, que vem da arquibancada e toma conta do torcedor. Talvez o momento do Palmeiras tenha que virar a página e começar de novo. Cara, Palmeiras fez 6 jogos na temporada, é isso? 7. Ganhou 2 clássicos e perdeu 2 jogos com o time reserva. É um absurdo alguém tá falando de planejamento e de renúncia, de saída de Abel Ferreira. Inclusive o dirigente do Palmeiras, o Barros, eu acho que ele sofre de preconceito, na verdade, né? Porque ele é um cara que fala pouco e quando chegou ao Palmeiras, vou falar no linguajar natural, né? É um bonachão, um gordinho e tal, não tem aquele perfil. E o pessoal fica chamando ele de apelidos pejorativos, esses mesmos que xingam, que picham o muro e tal. E ele sofre de preconceito por causa disso, acham que ele não é capaz pela imagem que ele tem. Gordofóbicos. Exatamente, tenho certeza disso. Entendeu? Enquanto vários executivos de futebol que têm
um linguajar muito mais gostosinho e falam, dão entrevistas e tal, e enganam muita gente. Então, assim, é meio que efeito manada, né? E o Palmeiras tem um problema sério, né? Porque os canais de YouTube que cobrem o Palmeiras, eles são incríveis, né? Porque eles parecem que odeiam o Palmeiras também, né? Dos influenciadores e alguns até jornalistas. E que incitam esse ódio como se tivesse algum erro aí de planejamento que não tenha sido o escanteio que o Palmeiras não fez o gol e o que o Flamengo fez na final da Libertadores. Mas mesmo o canal, a gente tem que separar. Por exemplo, eu conheço um canal muito sério ligado ao Palmeiras. Nosso querido Paulo Massini tem um canal de YouTube que fala do Palmeiras, Sim, que Paulo Massini é craque. que critica quando tem que criticar, porque é assinado por um jornalista. Então, às vezes, quem não tem muito compromisso com a verdade, como eu sempre digo, é que faz o que quiser, posta o que quiser, a hora que quiser. Agora, por exemplo, quando o Palmeiras trouxer o Arias, que estão dizendo que vem o John Arias, depois a gente vai pôr até números do Arias, né, Kleber? A gente pode até, se quiser, a gente antecipa e depois a gente fala das escalações. Aí é um cala-boca geral, porque aí vão falar do cara que o cara é um craque, que um cara é um baita jogador. Olha os números dele aqui, ó. Não, mas caras não segundo parte da torcida do Palmeiras, o Anderson Barros, vou colocar entre aspas, tá? Porque não é uma verdade. O Anderson Barros está dormindo, ninguém no Palmeiras está tentando contratar ninguém. Não, é. O planejamento do Palmeiras não anda. O Palmeiras está atrás só do Nino, do John Arias. Como se contratar o John Arias fosse simples, você contrata da noite pro dia. Quanto tempo durou a negociação do Flamengo com o West Ham pelo Paquetá? E... Como se você desembolsar 25 milhões de euros, você tira aqui, ó, toma aí, 25 milhões de euros, simples. Como é que você paga o salário dele? Você acha que ele vai ganhar pouco no Palmeiras? Eu recomendo, para quem não leu, leiam a coluna escrita pelo nosso companheiro, na semana passada, Carlos Eduardo Mansur, no Globo, sobre as análises de 20 dias. Recomendo fortemente esse texto, porque fala sobre isso. Muito boa. A cobrança sobre um início de temporada, uma cobrança que não faz o menor sentido. Tem um monte de doidinho da praça pedindo a cabeça do Felipe Luiz no Flamengo. Assim, cara, não dá para você basear o que vai ser uma temporada por 20 dias. É impossível. Então, Bela, mas no caso do Palmeiras, da torcida que cobra título e se acostumou a ganhar títulos com o Abel no comando, terminando o Campeonato Paulista, se o Palmeiras não for campeão, serão 2 anos sem título. Acontece, há outros adversários. É a vida. Quantos anos o Palmeiras não passou sem ganhar Sim, mas título? dentro da passionalidade. 16 anos. Explica isso para um torcedor que é absolutamente passional. Mal acostumado. Ué, Mal acostumado. mas é assim, Mal O acostumado. torcedor O acha Palme- que compra mas o é assim ingresso que a e vem o banda Vale toca. Vitória. É assim que a banda toca. Mas, pois é, e você... Os caras falam assim, planejamento, tá errado o planejamento. Tá bom, meu amigo, qual é o planejamento correto? Bote numa planilha aí o seu planejamento. O que você faria de diferente? As pessoas têm por hábito, e eu nos coloco aqui nesse balaio também, a imprensa, não existe uma instituição monolítica, a imprensa, claro, tem... Mas assim, muita gente reclama, tá, mas aonde está a solução? Qual é a solução? Nós estamos com a imagem do Arias aqui que parece que não emplacou, né? Eu estava vendo a nota do SofaScore é 6,70 e poucos. É uma nota relativamente baixa, diferentemente das ótimas temporadas que ele fez aqui no Brasil, vestindo a camisa do Fluminense, conquistando títulos e tal. Vocês acham que se o Arias vier, a contratação vai ter o mesmo nível de um Paquetá, por exemplo? Vai ser maior, vai ser menor, vai ser igual? Assim, ótimo que tenha a condição de trazer o Arias, assim como o Cruzeiro teve de trazer o Gerson, assim como o Flamengo teve de trazer o Paquetá. Seria Sim, mas ótimo. O Arias pode ser o Paquetá do Palmeiras, é isso? Pode. Ele jogaria até pelo lado direito ali, eu acho, no primeiro momento. Um baita jogador. Pelo tamanho da contratação. E tem uma curiosidade, né? Os 3 têm 28 anos, os 3 são geração 1997, né? 3 quem? Gerson, Arias e Paquetá. Paquetá. E aí, o que vocês acham? Eu acho que tem o mesmo impacto, porque o Arias é um jogador de seleção colombiana que vai jogar a Copa do Mundo, como o Paquetá é um jogador de seleção brasileira que vai jogar na Copa do Mundo. Os dois jogam na Premier League, os dois estavam em times que estão na zona do rebaixamento, é muito parecido, né? Só o Paquetá tem uma carreira um pouco mais longa num nível um pouco maior que o Arias, né? Que o Arias foi praticamente no Fluminense que ele... Eu acho o Paquetá mais jogador. Sim. Mas... E o Arias teve... Porque a gente pensa isso e acha isso e até concorda com isso, porque
Porque o Arias teve pouco tempo, né? Ele sai lá de um time colombiano menor e ele tem aqueles 2 anos no Fluminense top, mas depois também não consegue no Wolverhampton. E tem uma coisa, né, Léo? Ele era reserva do Luiz Henrique num primeiro momento, né? Ele era reserva. Já era, né? Top ali, né? Ó, plantão aí, gol do Inter. Gol do Inter. Borré. Resumo da ópera dessa Foi uma história maravilha. do Palmeiras. Ainda bem que torcedor torce e dirigente dirige. É, porque a reclamação da torcida era o seguinte, há 2 anos, 1 ano e meio, que o Palmeiras só contratava jogador jovem para amadurecer, depois vender, que o Palmeiras não era banco, que não sei o quê, tem que trazer cara para decidir. Aí o Palmeiras gastou 700 milhões ano passado. Aí, pô, contrataram tudo errado também, com 700 milhões. Quer dizer, eles nunca estão satisfeitos. Você não vai satisfazer nunca, a não ser que ganhe. Não há satisfação plena. E o Palmeiras agora ele mudou o planejamento. Ele é um time que está procurando o Nino, ele está procurando de novo o Danilo, ele está procurando o John Arias e ele trouxe o Marlon Freitas. Isso é uma mudança completa de rumos do Palmeiras. Porque qual é a ideia? Renovar todo o elenco. Aquela base campeã com o Abel Ferreira, saiu toda a base. Sobrou o Gomes. É o Gomes? Sobrou o Gomes, porque depois... o Piquerez tem participação em um pedaço desse reinado de Abel Ferreira. Em 2025, o Palmeiras contratou de baseada. Renovou todo o elenco. Gastou muito. Dá pra gente discutir os valores que alguns jogadores foram contratados. Acho que isso existe realmente discussão. Quanto o Palmeiras pagou no Sousa? Vale. Quanto o Palmeiras pagou no Facundo Torres? Vale. Acho que essa discussão existe. Agora, com essa base já consolidada, o Palmeiras precisa de 3 peças. 3 peças, 3 jogadores que cheguem para vestir a camisa e jogar. Arias, Nino e Danilo, por exemplo, que é a notícia do dia dos nossos companheiros do GE, que o Palmeiras teria interesse no Danilo, o volante que hoje está no Botafogo, que já atuou pelo Palmeiras. Agora, Léo, o que